Olá, tudo bem? Eu sou Maia Mendes, eu sou corretora de imóveis aqui na região de Niagara e hoje eu convidei o Bruno Nascimento, ele que é advogado especializado em imóveis. E hoje, né, então a gente vai conversar um assunto que muitas pessoas têm me perguntado. Que As é? pessoas que não têm residência permanente ou que não são cidadãos, eles ainda podem comprar aqui no Canadá? Perfeito. Então, essa é a pergunta que não quer calar, como se fala, porque Hum, várias novas regras. Neste ano, o governo começou uma proibição para que pessoas que não tenham residência permanente não possam comprar imóveis, né? Essa é uma proibição a nível federal. Há exceções que nós vamos tratar, e há também a legislação provincial, que estabelece impostos extras para quem vai comprar e não tem residência permanente ainda. E essa legislação também tem exceções. Então, nós vamos falar sobre isso. Eu acho que o caso principal, ou pelo menos o caso que afeta a maior parte de brasileiros, é a questão daquelas pessoas que têm permissão de trabalho, né, a work permit, mas que ainda não têm a residência permanente. Então, é um prazer uhum. conversar com você sobre isso, é um prazer estar aqui é, tratando desse assunto para passar mais informações aí para a tua clientela. Mas eu queria também deixar claro que tudo que a gente vai falar aqui são informações gerais, não são conselhos específicos para o caso de cada pessoa, não é o que se Uhum. fala aqui no Canadá, não é legal advice, certo? Então, é uma informação genérica para tentar esclarecer a situação atual, mas as leis mudam e os casos também mudam, há certas peculiaridades que podem fazer diferença, no caso específico de cada pessoa. Então, eu sempre recomendo que, se você está entrando no mercado e é a tua situação, você não tem ainda residência permanente, entra em contato diretamente comigo para a gente tratar do teu caso específico, a gente pode ter uma conversa e aí eu vou te falar se há uma possibilidade de você comprar, se vai ter imposto extra ou não, se você vai ter que esperar um pouco mais. Então, estou sempre disponível, Uhum. a Maia pode te passar o meu contato de informação, mas o meu e-mail também é bruno@nc-law.ca. Obrigada, Bruno. Isso é muito importante mesmo lembrar, né? E a gente está gravando esse vídeo agora, julho de 2023. As regras podem ser que modifiquem, né, até o momento que a pessoa está assistindo. Então, como o Bruno falou, isso não é legal advice, né? O Bruno só está esclarecendo, vai esclarecer melhor as regras. E para cada caso, né, cada caso é um caso, então para isso é melhor que a pessoa realmente entre em contato. Mas Bruno, você estava comentando então dessas restrições, exceções, como que funciona? Uma pessoa que está com work permit, vamos dizer assim, né, ela pode comprar? Como que funciona? Sim, ela pode comprar desde que ela atenda a alguns requisitos, e hoje Uhum, hoje vai focar na situação de quem tem work permit. Há outras exceções para uhum, quem é refugiado. Se você é casado com uma pessoa que tem cidadania canadense ou residência permanente ou com refugiado, há exceções para você também, mas hoje vamos tratar de quem só tem a work permit, tá certo? sim. Então, quem tem o work permit pode se encaixar em uma das exceções da proibição federal. Então, o primeiro passo que a gente tem que ver é se você tem a possibilidade de comprar, se você não está proibido de comprar imóvel. Porque quem não tem residência permanente, tecnicamente está proibido de comprar imóvel no Canadá Uhum, inteiro. Há, porém, essa exceção para as pessoas que têm work permit, e os dois requisitos é que a work permit esteja válida por 183 dias, que é mais ou menos 6 meses depois da compra, né? E que não é que você já teve o work permit por 6 meses, é que na data da compra, lá na closing date, no dia que você vai receber as suas chaves, a tua work uhum. permit ainda vai estar válida por 6 meses Tem dali para mais frente. 6 meses, a partir do dia que a pessoa pegou a chave. Isso, lá da closing date, então 183 dias, e também que a pessoa não tenha comprado mais de um imóvel, certo? Então, você Uhum, vai comprar o teu primeiro imóvel lá, você tem esse prazo, certo? Olha, você tem essa possibilidade de se encaixar e a tua work permit tem que estar válida por esse prazo. Isso para todas as pessoas comprando. Normalmente, se eu estou comprando, por exemplo, com a minha esposa, se eu tenho um work permit, provavelmente ela vai ter uma bem semelhante também, mas não uhum. necessariamente. Então, vale lembrar que todas as pessoas que estão comprando têm que se encaixar em alguma das exceções para, da proibição, para que ela possa completar a compra. Então, esse é o primeiro passo. Você se encaixa nesses dois quesitos. Tem uma work permit que é válida por 6 meses depois da compra e
não comprou nenhum imóvel, vai comprar o teu primeiro imóvel. Ótimo, parabéns. Você consegue comprar. Porém, nós vamos agora esbarrar na legislação provincial, que é a legislação do Non-Resident Speculation Tax, que é um imposto extra que se cobra de pessoas que não têm a residência permanente e estão comprando um imóvel aqui em Ontário. Esse imposto não são os chamados closing costs, não é algo normal, é algo extra, não é o teu down payment. Então, você vai ter que dar o teu down payment, a tua entrada do financiamento, você vai ter que pagar os teus closing costs, e se você não se encaixar em uma das exceções, você vai ter que pagar esse imposto extra. O valor desse imposto mudou ao longo dos anos, ele começou sendo cobrado só na região próxima a Toronto, que se chamava de Great Golden Horseshoe Area, que era a região ao redor ali do Lago Ontário. Depois ele foi expandido para a província toda, o valor foi aumentado. Atualmente ele é de 25% do valor do imóvel. Então, se você está comprando um imóvel de 1 milhão, você tem que pagar $250.000 a mais, além do teu down Só payment, do imposto. só como imposto, certo? Vale salientar que esses 25% são calculados no valor inteiro do imóvel, porque eu já tive pessoas que me perguntaram, Bruno, eu estou comprando com um amigo meu e eu estou colocando 50% do imóvel no meu nome e ele vai colocar 50% do imóvel no nome dele. Ele não tem residência permanente, então a gente paga 25% na metade do valor do imóvel, não, paga 25% no valor inteiro, ainda que aquela pessoa tivesse só 1% no título, o imposto é calculado no valor inteiro da compra, certo? Então, esse imposto, há formas de reavê-lo. Se você quer comprar, você se encaixa na exceção da proibição, mas você vai ter que pagar o imposto, você pode pagar e reavê-lo no futuro se você conseguir o teu PR, tem um prazo para você fazer isso, e tem um processo, tem certas coisas que você vai ter que se atentar, certos requisitos, como o imóvel tem que ser para residência, não pode ser um imóvel de investimento, você vai ter que prover esses comprovantes de residência no futuro. E a gente pode tratar disso. Eu não vou me aprofundar em como reaver o imposto, mas você pode, se você tiver que pagar o imposto, você pode reaver no futuro. Mas hoje eu queria focar naquelas pessoas que não precisam pagar esse imposto. De, apesar de não ter a residência permanente, mas com uma work permit, elas vão poder comprar sem precisar pagar esse imposto. Porque eu acho que esse é o mais interessante. Você me fala que é o que a maioria das pessoas está procurando. É difícil encontrar alguém que tenha essa disposição de valor tão altos. Imóveis É um aqui, valor bem alto, né? exato. Imóveis aqui em Ontário são bem caros, então você ter, por exemplo, 20% de entrada para o teu financiamento, mais um valor Mais de 25%. mais 25% de imposto extra, né? Fora a tua dívida da mortgage. Então, é algo bem complicado. Eu já fiz alguns casos, mas na maioria dos casos as pessoas querem saber se elas se qualificam na exceção. Então, quais são as exceções? Bom, uma delas é que se você é refugiado, você vai ter uma exceção para você. Não é, na maioria dos casos dos brasileiros, não é isso que acontece, principalmente se você está se valendo da tua work permit, provavelmente você não vai ter um status de refugiado também. Há uma outra exceção se você é casado com uma pessoa que é residente permanente, ou cidadão canadense, ou refugiado, ou que tenha nomeação provincial, e que é isso que vai me levar à última exceção, que é a mais comum. A maior parte dos clientes que eu tenho que conseguem passar na exceção da proibição, também não ter que pagar impostos extras, são as pessoas que já têm uma nomeação provincial de Ontário. Eles completaram o processo de imigração provincial e elas estão aguardando, eles estão utilizando essa nomeação provincial para aplicar para o federal e aguardando sair a residência permanente. Esse processo, principalmente nos últimos anos, tem sido mais longo. Elas já estão na situação de que elas podem comprar um imóvel, elas querem já entrar no mercado, não querem esperar sair o PR. Se uma dessas pessoas, digamos, se é um casal, um deles tem a nomeação provincial, eles são casados, ou se é uma pessoa só, ela tem a nomeação provincial, ou se é mais de uma pessoa que não são casados, mas ambos têm nomeação provincial, elas podem comprar e não vão precisar pagar esse imposto extra. Então, basicamente, elas vão comprar como se elas tivessem a residência permanente. Esse é o caso mais comum que eu vejo. Então, fazendo um resumo todo, para passar na exceção da proibição, você precisa ter proibição de trabalho válida por 6 meses depois da compra.
não ter comprado outro imóvel, ser o teu primeiro imóvel, e para você se qualificar na exceção, para não ter que pagar os 25% essas de impostos, dos casos é que você tem nomeação provincial e você está comprando esse imóvel para residir no imóvel também. Não pode ser imóvel de investimento, tem que ser um imóvel onde você vai morar. Tá certo. E Gente, tem que ter, a gente estava falando, né, as leis foram mudando, assim, várias, algumas alterações, né, ao longo, assim, de pouco tempo. Tem uma questão que eu vi, que é que a pessoa tem que estar morando no Canadá por 5 anos. Isso se aplica ainda? inicialmente, quando eles abriram a exceção, então o governo Uhum, passou a proibição no dia 1º de janeiro, estão proibidos os não canadenses, e eles falaram, em outras palavras, haverá exceções. Nós uhum, vamos dizer quais são. Eles não deram de imediato, depois eles uhum, passaram algumas exceções, que depois eles novamente modificaram. Então, inicialmente, para quem tinha permissão de trabalho, a pessoa tinha que estar trabalhando, não só estar no Canadá, uhum, mas estar trabalhando e pagando impostos há 3 anos completos. O que é uhum, uma situação difícil, não é que seja impossível, mas é difícil de encontrar alguém que já está com o Work Permit válida por 3 anos e trabalhando há 3 anos e uhum, pagando imposto e ainda não recebeu a residência permanente. Existe, mas é mais complicado. Então, inicialmente era assim, não é mais, agora basta que tenha Work Permit por 6 meses válidos depois e que não uhum, tenha comprado outro imóvel. Ainda existe exceções para pessoas que estão estudando no Canadá, e essas sim, elas têm que estar aqui, tem um limite no valor de compra de US$ 500 mil, elas têm que estar há 5 anos no Canadá, pagando impostos há 5 anos. Então, isso é uhum. bem difícil de encontrar uma pessoa nessa situação, mas tecnicamente existe uma possibilidade, sim. Tá certo. Muito obrigada, Bruno, pelo seu tempo. Sempre muito bom, né, escutar de um advogado como que as leis funcionam e não ficar confiando em fontes, assim, não confiáveis, né. E então muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo. E se você puder só repetir, então, novamente o seu e-mail para o pessoal que tiver alguma dúvida, né, qual a melhor forma de contatá-lo. Perfeito. Então, prazer estar aqui e esclarecendo essas questões. Se é a tua situação, se você acha que você se qualifica para uma exceção, ou se você não tem certeza e gostaria de esclarecer, entre em contato comigo. O meu e-mail é bruno@n de navio, c de casa, tracinho, law.ca. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Obrigado a você, Mãe. Bom dia.